Crespo quer golear o Flamengo, ritmo surreal nos treinos do São Paulo para a volta do Brasileirão, estão impressionando todo mundo. Vamos ver isso? Ó, o São Paulo voltou a treinar hoje, vou mostrar o treino de hoje e depois mais informações do nosso tricolor. Então bora ver como que foi o treino do São Paulo, mano, para estar enfrentando o Flamengo. Ó, podemos ver o Crespo ali conversando com o Casares, o goleiro Rafael ali num treino físico com Enzo Dias. Ó, fala a torcida tricolor, o elenco São Paulo iniciou a semana de trabalhos com notícias positivas. Lucas e Ferreiras foram liberados pela preparação física e participaram normalmente das atividades de hoje. Lucas e o Ferreira estão de volta, rapaziada, pro nosso São Paulo, ó. Ferreirinha que vai ser muito importante pro nosso tricolor até o fim do ano. Aí tem até aquela brincadeira do Neto, né? Será que ele chega nos 10 gols? Ó, os nossos principal jogador aí, ó. Chega mais tranquilo, Lucas. Se machucar o Oscar vai dar B.O. pra nós. Vixe. Ó, outra novidade foi envolvendo o Luiz Gustavo, que realizou seu primeiro trabalho com bola desde que começou o tratamento de uma tromboísmo pulmonar. O atleta ainda segue um cronograma de exercício sem contato com a preparação física. Então, rapaziada, ele tá fazendo mais um treino ali sozinho e tal, pra tá voltando ali pro time completo, né? No treino de hoje, começaram com as atividades de aquecimento de exercício de velocidade, força e fundamentos técnicos, né, mano? Como vocês podem observar, o São Paulo tá com força máxima nos treinos agora, né? Praticamente seus principais jogadores voltando. Só falta o nosso atacante, né? O Caleri. Mas isso não tem o que fazer, né? O grupo foi dividido em dois. Uma parte realizou uma atividade de bola em espaço reduzido, enquanto outra participou de uma atividade de construção de jogadas, com troca de passes, cruzamento e finalizações, né, rapaziada? Treino muito variado no dia de hoje, né? O São Paulo que até faz 2 treinos no dia, né, mano? Tem dia que ele chega a fazer 2 treinos. Ó, o Luan, mano, creio que agora ele deve voltar a jogar com o Crespo, né? E ele tá bem mais magro do que dos últimos tempos, tá com mais massa muscular, que você pode ver a fibra, né? Até quando ele tava jogando no São Paulo bem, ele não tava tão seco assim igual ele tá agora, né? Ele é um jogador muito bom, então creio que se ele tiver uma preparação física boa, ele vai ajudar bastante o nosso tricolor, ó. Um treino aqui de cruzamento. O Lucas Moura quase fez um gol de cabeça. E por último, o trabalho do dia, o elenco foi dividido em 4 times, que realizaram uma série de jogos em espaços reduzidos. Então, uns treininhos aí de espaço reduzido, né? Pra tá dando mais até entrosamento pro time, ó, o Dineno aí fazendo um gol. Não sei se ele vai começar com o Dineno de titular contra o Flamengo, acho muito difícil. Ó, o Ferreirinha aí, ó. Luan marcando ele. Luan que é um pitbull na marcação, né, mano? Ó, durante as atividades, Lucas Ferreira fez trabalhos no gramado supervisionado pela fisioterapia por conta de dores no quadril. É, o Lucas Ferreira tá sentindo o quadril, rapaziada. Creio que ele vai ser uma baixa contra o Flamengo, não vai estar jogando. Se machucou nos treinos do São Paulo, mano. E aí ele tá fazendo um trabalho aí fora do time, né? Como vocês podem observar, os treinos do São Paulo estão insanos. Amanhã o tricolor dá sequência na preparação para o confronto contra o Flamengo, que acontece sábado às 4h30 no Maracanã. E você fica ligado nas informações aqui. Então é isso, rapaziada. Esse daqui foram o treino de hoje no São Paulo, mano. Agora eu vou estar mostrando para vocês imagens do treino de hoje, mano. Então bora lá, mano. Sem enrolação. Bora que bora, ó. Deixa eu dar um zoomzinho aqui para ficar melhor a imagem, ó. Lucas Moura aqui. Podemos ver o Ferreirinha com o Rodriguinho, né? Ferreirinha que tá voltando com vontade de jogo, mano. Lucas também. Lucas que ama o nosso São Paulo, né, rapaziada? Ó, Ferreirinha aqui também. Aqui foram só 3 imagens. Vamos aqui para as últimas que o São Paulo postou. Ó, o Marcos Antônio. Podemos ver aqui o Pablo Maia. Ó, o Lucas também. O Lucas tá aparecendo bastante, né, mano? Em vídeos no treino, em imagens também do São Paulo. É muito importante essa volta dele pra gente, né, mano? Porque ele é o nosso diferencial. É um dos maiores salários do elenco, então tem que jogar. Ó, Dineno e Oscar. Podemos ver o Alan Franco. O André Silva, o Arboleda aqui meio aqui de desfocado. O Dineno aqui também, se a gente observar. Enzo Dias, né, mano? Que na minha opinião, ele até joga bem no São Paulo. Creio que ele deu uma entregada contra o Vasco que deu um pouco de uma manchada na imagem dele com alguns São Paulinos. Mas não tem como crucificar o cara por conta de um erro, né, rapaziada? Ó, Ferrarese, o Wendel que tem que jogar bola no São Paulo, mano. Foi um esforço absurdo do São Paulo pra contratar o Wendel, mandando até o William Gomes, que poderia ser um jogador muito importante pra gente no momento, e o Wendel não consegue jogar no São Paulo, é impressionante. Podemos ver aqui o Pablo Maia. Ó, mais um jogador aqui, Rodriguinho, André Silva nas fotos. O Luca, mano, que eu tava vendo uns vídeos de uns treinos do São Paulo que ele tá fazendo uns golaços, mano. Que até no jogo, né, mano? Até Libertadores ele faz golaço, o moleque é muito bom, mano. São Paulo só não pode vender por mixaria, né? Ó, o Dineno aqui também.
e o nosso Mister, Hernan Crespo, rapaziada, que foi regularizado no BID, então vai poder voltar a jogar contra o Flamengo, né, mano? Ó, o Luciano aqui, Lucigol, Ferreirinha e o Sabino da Massa, rapaziada. Enfim, mano, essas foram as informações do nosso tricolor no dia de hoje. Quero que você comenta o que você tá esperando da volta pro nosso São Paulo contra o Flamengo. Se você acha que a gente vai conseguir ganhar, na minha opinião, é o São Paulo contra tudo e contra todos. 2-0 pro nosso São Paulo. O Dineno vai marcar um e provavelmente o Ferreirinha marca outro. Essa é a minha opinião. Vocês vão falar, que não sei o que. Mano, dê a sua nos seus comentários. Tamo junto? Se inscreve no canal, deixa o like. Salve galera que acompanha o nosso canal, mais uma grande novidade do Família Tricolor News para você. Fechamos uma mega parceria com a Futifanatics, a loja com os melhores preços de camisas e artigos do São Paulo. Mochilas, canecas, bonés, camisas do Tricolor Paulista e muito mais. Tem acesso aos últimos lançamentos e modelos históricos. E o melhor, só quem acompanha os vídeos aqui do canal tem desconto exclusivo. É só usar o cupom Primeira 8 na hora da compra, direto no site da Futifanatics. Clique no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado. Positivo. O Lucas e o Ferreira estão treinando com o time, normalmente deve ser reforço contra o Flamengo. Beleza? Essa é a boa notícia. O Lucas Ferreira está com uma lesão muscular, que não se sabe a gravidade ainda. Os exames vão ser feitos hoje. Ele perdeu aquele jogo treino contra o Sub-20, está com uma lesão muscular. Mas o Lucas e o Ferreira, o atacante, devem estar à disposição do Crespo para a partida contra o Flamengo. E aí, eu só quero ver a desculpa que vai ter se o São Paulo perder para o Flamengo. Porque antes era o cansaço, agora é a falta de ritmo de jogo. Aí o Flamengo era porque tava, se perder do Flamengo, é que o Flamengo tá embalado, né? Não é porque o Flamengo tá cansado, o Flamengo tá embalado. Eu só quero, não tem desculpa, né, gente? Não tem desculpa. Vocês treinaram, vocês tiraram férias, vocês foram pra resort, viajaram o mundo, estão treinando com o treinador, é um treinador novo agora, tem que mostrar serviço. Então não tem desculpa pra jogar mal contra o Flamengo. Vocês concordam comigo? Não tem desculpa pra jogar mal contra o Flamengo. Todo mundo concorda que a brincadeira faz parte do futebol. Eu falei isso, inclusive, no vídeo. A graça do futebol é essa. A graça do futebol é uma das graças do futebol é a brincadeira que a gente faz com os amigos, desde que tenha respeito, mas a brincadeira faz parte. Todos vocês concordaram da brincadeira. Só que muitos também concordaram comigo em relação ao momento do São Paulo, que o São Paulo não tem direito de tirar sarro de ninguém no momento atual. Até porque essa gestão aí não fez absolutamente nada, não contribuiu em nada para os títulos, para as 3 taças do Campeonato Mundial que o São Paulo conquistou. Essa gestão, você acha que o Belmonte contribuiu com alguma coisa? O Casares contribuiu? Não. Rui Costa? Não, ninguém contribuiu em nada. E eles tiraram o sarro, aproveitaram o momento para fazer uma média com parte da torcida e tirar o sarro do Palmeiras. E aí a Leila Pereira respondeu no Instagram dela. Eu vou dizer, para não haver confusão, eu vou dizer exatamente o que ela disse, e eu já queria saber a sua opinião. Eu tenho a minha opinião, que eu quero falar para você. Vou te fazer uma pergunta em relação ao que ela disse, e eu quero saber a sua opinião. Vamos lá, para ver o que ela falou? Olha só. Abre aspas. Não conseguimos chegar à final da Copa do Mundo de Clubes, mas o que é muito importante, aí em letra maiúscula, participamos deste evento fantástico, onde nossa marca e nosso trabalho foi exposto para o mundo. Não vivemos de glórias passadas, valorizamos nossas conquistas do passado, mas queremos mais. Aí de novo, letra maiúscula. Vivemos o presente. Aí volta, letra normal. Temos um profundo orgulho do hoje, letra maiúscula. Estamos sempre disputando e conquistando títulos de hoje. Sermos sempre um clube respeitado por pagar em dia seus compromissos. De hoje, sermos um clube superavitário, profissional e transparente. De hoje, revelarmos jogadores fantásticos e sermos hoje um clube com credibilidade. Todas as vezes que você ouvir a palavra hoje, tá em letra maiúscula e credibilidade também, tá? Aí um recado pra torcida do Palmeiras. Não deem ouvidos àqueles que vivem de glórias passadas porque não conseguem conquistar nada relevante nos dias de hoje, em caixa alta, em letra maiúscula, fecha aspas. Eu acho, independente do que... E aí isso gerou uma discussão, né? Porque aí no grupo de WhatsApp, alguns amigos falando, tá vendo? Tá mordida porque não ganha mundial, não tem mundial, aí tá bravinha, como ela sempre faz.
como ela não tem argumento, ela vem com essa coisa essa soberba, essa arrogância dela. Eu acho mesmo ela bem soberba e arrogante, independente de uma coisa, outra coisa. Do jeito que ela administra, o lado profissional, o que ela tem que fazer nesse meio, que só tem ela de mulher, de presidente de clube. Isso é uma coisa. A postura dela eu acho muitas vezes soberba e arrogante. Mas aí levanta um monte de questão e a gente volta a discutir de novo, né? Ah, tirou sarro, não brincou, falou, respondeu e tal. E aí, o que eu acho, a minha opinião é a seguinte. Se você perguntar pra mim, e é essa pergunta que eu vou fazer pra você de volta, tá? Se você pudesse escolher hoje ser a Leila Pereira ou Casares, quem que você escolheria? Porque eu não vou falar do Corinthians, porque o Corinthians é outra questão. Tô falando, o recado foi também pro Corinthians, mas ela fala diretamente pro São Paulo que ela tem um embate, né, com o Casares. Lembra quando o São Paulo foi foi passear lá com o Pateta e ela deu uma cutucada dizendo que os caras só iam pra passear e tal. Tem essa rusga. No lugar de quem que você queria estar no lugar? Eu, como torcedor, eu acho que eu não queria estar no lugar do torcedor do Palmeiras, porque existe mesmo isso de não ganhar Mundial, e o Palmeiras persegue esse título há muito tempo, e a gente passou aí por isso com a Copa do Brasil, e também eu sei o que encher o saco da Copa do Brasil. São Paulo não tem Copa do Brasil, imagino que enche o saco do palmeirense. E nesse momento, ser torcedor do São Paulo também não é a coisa mais maravilhosa do mundo. Já foi, mas não é a coisa mais maravilhosa do mundo. Agora, esquece o lado do torcedor. Tô falando de presidente. Você queria estar no lugar da Leila Pereira falando o que ela falou. Ah, estamos aqui hoje, voltamos mais ricos, colocamos a nossa marca no mundo todo, conquistamos hoje os títulos. Ou você queria ser o Casares falando, vem aqui nas taças, vê a taça que outros conquistaram, que eu não tenho nada a ver com essas taças. Eu gostaria de ser a Leila. Nesse momento, para falar isso, eu gostaria, porque a Leila tem responsabilidade direta no Palmeiras estar no Mundial. Direta. Ah, contratou, não contratou, isso aí não é problema nosso. A administração dela levou o Palmeiras até lá, manteve o treinador, contratou um treinador. Já do Casares não teve nada a ver com esses títulos mundiais. Absolutamente nada a ver. Independente de qualquer coisa, eu continuo achando que faz parte do futebol esse tipo de provocação, responde, cutuca, leva uma cutucada aqui e tal. Só que eu vou falar pra vocês e reafirmo aquilo que eu disse. A minha preocupação é o São Paulo Futebol Clube. Não é o avião particular da Leila, a bolsa de marca que ela estava usando, ou o fato do Palmeiras não ter Mundial. Isso não me preocupa, não é problema meu. Isso não é um problema que me aflige, não é um problema que O que me preocupa em relação ao Palmeiras é a distância cada vez maior que ele está ficando do São Paulo, por ser bem administrado, como o Flamengo também e agora o Fluminense tem uma grande chance de ser. Com os clubes menores virando SAF, existe até uma chance dos clubes menores se distanciarem do São Paulo para mim. Porque o São Paulo é o que importa. A administração péssima do São Paulo é que me importa. As pessoas que estão lá há 15 anos e pelo jeito vão continuar no poder por muito tempo, que não fizeram acordo com o Crespo, com o Zubeldia, e o Crespo vai ter 2 treinadores do São Paulo, porque não fizeram acordo com o Zubeldia, ainda estão devendo dinheiro para ele. Esse São Paulo me preocupa. Esse São Paulo que está há anos-luz de disputar uma Copa do Mundo, está há anos-luz de disputar pela péssima administração. Então, eu vou falar de novo o que eu acho que eu falei no vídeo das provocações. Provocar faz parte, beleza. Só que se eu fosse presidente do São Paulo, eu estaria preocupado com outras questões. Eu estaria preocupado em fazer uma administração melhor, mas minimamente decente, que é o que vocês não estão fazendo. Esqueçam o Palmeiras, esqueçam a Leila. Se for para pegar Palmeiras e Leila, Flamengo e Fluminense, peguem os bons exemplos, peguem os exemplos de profissionalismo, peguem o exemplo de como esses clubes estão acertando as suas contas. Aí, quem sabe, vocês aprendam alguma coisa. Minha opinião apenas, meus amigos, minha opinião apenas, quero saber a opinião de vocês. Essa história também a gente encerra por aqui, né? Porque também acho que não vai ter mais desdobramento. Só falta agora o blogueirinho postar. Não vai, mas acho que nem ele vai ser capaz de fazer isso. Acho que esse assunto está encerrado, mas eu quero saber a sua opinião, porque eu acho que, independente da zoeira, da brincadeira, se a gente se aprofundar mais, a gente vai entrar na questão que é mais importante, para nós, São Paulinos, que é a mais importante, que é a péssima administração que tem sendo feita no São Paulo, e não é de hoje, não é só dessa administração. É só ver Leco, o Aidar, o Juvenal rasgando o mandato, é só ver e ver os resultados que o São Paulo tem tido dentro de campo com essas gestões. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. O São Paulo estava resolvendo a situação aí
do Zubeldia e do Crespo, né? E finalmente ele bidou. Hernan Crespo está com o seu nome no BID, Boletim Informativo Diário da CBF. O treinador foi regularizado na tarde de ontem. Apesar disso, a rescisão de contrato com o Luiz Zubeldia ainda não aconteceu. E não aconteceu ainda por conta da questão da multa rescisória. A verdade é que a ACBF quebrou um galho, né, do São Paulo. Isso acontece por conta de uma brecha que tem lá no regulamento, e isso já vem sendo usado já há alguns anos aqui, né? Brasil e seus jeitinhos aí de burlar as regras vigentes. Crespo está no BID e liberado para estar à beira do campo aí contra o Flamengo neste sábado no Campeonato Brasileiro, no estádio do Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. A delegação do São Paulo viaja nesta sexta-feira de tarde para o Rio de Janeiro e essa semana ainda deve sair a rescisão de contrato do Luiz Zubeldia. As partes estão negociando os detalhes da rescisão do contrato, detalhes burocráticos, né? Muito provavelmente estão resolvendo como será a forma do pagamento, tá, gente? O pagamento, o valor da multa rescisória, que deve estar na casa aí dos 3 milhões de reais, viu? O São Paulo deve estar tentando parcelar este valor da multa. Isso aqui é um feeling, tá? Não é informação, mas muito provavelmente é isso. Essa demora deixa bem claro que a saída do Zubeldia não foi em comum acordo, como a diretoria disse, né, em nota oficial. Apresentado como novo reforço do Santos, Igor Vinícius abriu o jogo, hein? O lateral direito falou sobre sua saída do São Paulo após 6 temporadas. Igor confirmou aquilo que eu noticiei aqui nesse canal e no canal principal, principalmente. No caso, eu informei que o Crespo havia pedido para a diretoria reavaliar a situação do Igor Vinícius, né? E também afirmei que o São Paulo queria renovar com o Igor, mas por 1 ano apenas. Falei isso aqui no canal. Essas duas informações foram confirmadas pelo próprio atleta. Em entrevista coletiva, Igor Vinícius começou dizendo o seguinte, abre aspas: tive consultas de clubes brasileiros e de fora, mas a partir do momento em que o Santos demonstrou interesse, não pensei 2 vezes. Tinha a opção de ficar no São Paulo, eles queriam renovar por mais 1 ano. Achei que estava no momento de saída, de fim de ciclo, fecha aspas. Como eu bem falei aqui pra vocês, era o fim de ciclo, tava nítido que era um fim de ciclo pro Igor Vinícius. Igor também falou sobre o interesse do Crespo em sua permanência e disse: nem cheguei a ter muita conversa com o Crespo, porque já estava tudo acertado com o Santos antes da chegada dele. Fiquei sabendo que ele tinha interesse na minha continuidade, mas não tinha mais como a diretoria do São Paulo voltar atrás. Já estava tudo acertado entre eu e o Santos e era minha vontade de vir pra cá, fecha aspas, né? Bom, estava tudo apalavrado no caso, né? Mas não estava nada assinado até então. E o Igor não ficou, gente, não porque estava tudo acertado e não tinha como São Paulo voltar atrás. Como não tinha como São Paulo voltar atrás? Pelo amor de Deus. Quantas vezes a gente já viu clubes voltando atrás em negociações, brecando a saída do jogador? Essa fala do Igor é simples. O Igor saiu porque ele queria sair, ponto final. É mais fácil falar, Igor. Vira homem, rapaz. Oxi, não, olha, eu não saí porque não tinha como o São Paulo voltar atrás. O São Paulo voltar atrás? É sério mesmo? É sério? Tudo bem que o São Paulo já tinha te liberado, tava querendo se livrar de você. Mas não precisa falar que por causa do São Paulo não tinha como voltar atrás. Não, nada disso. Você saiu como você falou, era a sua vontade de ir pro Santos. E tá tudo bem se você tava com vontade de ir pro Santos. Agora não vem querer arrumar uma outra desculpa pra um desejo seu. Pelo amor de Deus, gente. Tem jogador que eu vou te falar, viu? Bom, lateral saindo do São Paulo a custo zero, né? Com o São Paulo mantendo 20% dos direitos econômicos aí visando uma futura venda. O Igor saiu e a diretoria, né, a pedido do Crespo, vai ao mercado em busca de repor aí a posição, né, gente? O São Paulo está ali vasculhando o futebol sul-americano, principalmente. A ideia da diretoria ali é fechar a contratação de um novo lateral direito para o restante da temporada. No elenco hoje, o São Paulo conta apenas com o Cedric para a lateral, né? Tem mais nomes aí, mas são jogadores mais novos que ainda não estão totalmente prontos, né? Como são os casos de Igor Felisberto e o Ângelo. O segundo com apenas 16 anos, muito novo ainda. O Mike seria a primeira opção para a reserva do Cedric neste momento, porém acabou se lesionando ali jogando pelo Sub-20 e só deve retornar daqui a algumas semanas, umas 2 semanas ali pelo menos, tá?
Nahuel Ferrarese fez vários jogos no ano como lateral direito, porém Crespo quer adotar um esquema com 3 zagueiros, como já é sabido por todos, e ele já tá fazendo isso. E para o treinador, não faz o menor sentido usar o Ferrarese, que é jogador de defesa de origem, como um ala para atacar. Ou seja, o São Paulo terá que ir no mercado buscar reforços para o setor. E surgiu alguns nomes ontem que agitaram os bastidores e principalmente a torcida são paulina. Fabrício Bustos, lateral do River Plate, foi sondado pelo São Paulo. Não houve nenhuma proposta oficial, apenas contatos iniciais. Outro especulado foi Advíncula, lateral do Boca Juniors, viu? O lateral direito de 35 anos tem contrato com o Xenenses até o final deste ano apenas, ou seja, já pode assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube e sair no final da temporada. O jornalista argentino Germán Garcia afirma que o São Paulo abriu negociações pela contratação de Advíncula. Eduardo Afonso, no entanto, até confirma que o São Paulo fez contatos, mas não passou disso. O que chega para nós aí, informação de bastidor, é que sim, houve uma sondagem e nada mais. O Boca teria feito uma alta pedida para liberar o lateral, para vender o lateral. Além disso, a idade do jogador afasta o interesse do clube do Morumbi. O São Paulo acredita que não faz o menor sentido pagar o que o Boca quer por um jogador de 35 anos e em fim de contrato, Apesar de ter ali um jogador, por exemplo, Advíncula é um jogador experiente, jogador de seleção peruana, então é um jogador de muita bagagem, mas tá numa idade mais avançada, não vai jogar todos os jogos, é um jogador que seria caro, para o São Paulo comprá-lo em definitivo, então o São Paulo meio que deu uma afastada. A média de idade hoje do elenco do São Paulo é considerada alta. A ideia da diretoria é trazer jogadores entre 22 e 29 anos no máximo, Enfim, a Advíncula foi contatado sim, porém o São Paulo não abrirá negociações, muito menos fazer proposta. O clube vai atrás de outras opções no mercado. Amanhã eu vou falar mais sobre isso. O Crespo está 100% garantido como técnico do São Paulo no banco no sábado, segundo as informações do Flamengo, da diretoria do São Paulo para esse jogo do Flamengo, beleza? Uma outra notícia que acabou amanhecendo o dia hoje, essa informação é do UOL, como vocês sabem, eu sempre dou os créditos para quem é informação. A informação foi passada primeiramente pelo UOL. O Ferreirão sentiu uma lesão muscular e corre o risco de não jogar contra o Flamengo no jogo de sábado. Como o Ferreirão é um garoto, 19 anos, é muito jovem, e como ele foi preservado nesses últimos dias, existe uma chance dele, sim, poder voltar a se recuperar e fazer parte do grupo que vai para o jogo do Flamengo, até porque ele é muito novo. Então, de todo modo, é uma má notícia, é uma notícia ruim. Ele sentiu uma lesão muscular e existe o risco dele ser desfalque já nesse primeiro jogo de Hernan Crespo no retorno ao São Paulo, tá bom? Só para a gente poder falar isso e repetindo, créditos a gente sempre dá. A notícia foi veiculada inicialmente pelo portal UOL, beleza? O Antony comunicou através dos seus empresários que ele gostaria de ser negociado no mercado, que o Manchester United vendesse ele nessa janela, que ele fosse liberado para acertar com outro clube. Ele não quer continuar no Manchester United, mesmo que o Rubem Amorim gostasse de contar com ele. Os jogadores estão fazendo um movimento muito forte, tem muito atleta que já não suporta mais Manchester United, primeiro porque tem uma queimação de filme absurda, a torcida deles, os caras estão num papo de queimar jogador, a imprensa, etc. E o Antony, como mostrou, mesmo jogando num clube bem da linha média para baixo na Espanha, conseguiu fazer um super segundo semestre, conseguiu aparecer bastante, agora ele quer ter uma nova perspectiva, ele que está aí sendo disputado por diversos clubes, entre eles o Atlético de Madrid, o Bayer Leverkusen, entre outros aí que estão disputando a contratação do Antony para essa próxima época, próxima temporada. Estamos na janela europeia nesse momento, na verdade acho que abre no dia 10, se eu não me engano, as janelas de contratações europeia e também aqui no Campeonato Brasileiro neste momento, beleza? Então, só para vocês saberem, por que você está falando do Antony, Zanqueto? Tem chance de voltar para São Paulo? Não. O único que fala que o Antony tem chance de voltar para São Paulo é o mendigo do YouTube aí, o mendigo que vive pedindo Pix, que ano passado mentiu compulsivamente dizendo que tinha chance do Antony voltar. A chance do Antony voltar para o futebol brasileiro é zero nesse momento. Zero. Só realmente alguém que não tem nenhum tipo de escrúpulo para ficar pedindo Pix e ainda ficar inventando esse tipo de notícia aí para vocês, tá bom?